Sim, Viviane. Boa noite a todos. Eu estou começando aqui a gravação desta aula de grego 2 do curso de extensão da Universidade Federal do Ceará. Aqui quem fala é o professor Gilson Gomes Bento. Estamos aqui trabalhando com o livro Grego 1 do governo da Espanha. A gente vai ler, né, alguns trechos falando sobre a terceira declinação. Viviane, você poderia ler esses dois parágrafos para mim? Sim, professor. A terceira declinação. Introdução. A terceira declinação, também chamada declinação atemática, porque suas desinências são as raízes sem vogais de ligação. Agrupa todos os substantivos e adjetivos cuja raiz não acabe nem em A, nem em O. Quer dizer, temas na vogal I, U, ômega, temas em ditongo e temas em consoante. Não há temas em E, pois essa é uma variante vogal da temática O. As palavras da terceira podem ser masculinas, femininas ou neutras. As masculinas e femininas não se diferem formalmente, mas a presença do artigo ou do adjetivo que, como se sabe, concordam com os substantivos em gênero, número e caso, nos ajudam a reconhecê-los. Os neutros se diferenciam dos masculinos e femininos no nominativo, no vocativo e no acusativo do singular e do plural. Isso. Aí aqui, você quer falar alguma? Você levantou a mão, Viviane? Foi sem querer, eu fui desligar o microfone. Ah, sim. Aí aqui, só para vocês perceberem isso, na terceira declinação, femininos e masculinos têm as mesmas terminações, mas o neutro tem palavras neutras que têm uma terminação diferente no nominativo, no vocativo e no acusativo, e que é a mesma terminação também, tanto no singular quanto no plural. Quero dizer, a mesma no singular, do nominativo singular, vocativo singular, acusativo singular, e no plural é diferente, mas é a mesma nominativo plural, a mesma nominativo, melhor, vocativo plural, acusativo plural. Isso para a terceira declinação. A gente vai ver essas terminações na sequência. Aí aqui, você falou, Viviane, fala aqui A e O, mas aqui, na verdade, era alfa e ômicron, né? Alfa e ômicron são as vogais que aparecem lá aonde? Na primeira e na segunda declinação. Então, ele está dizendo que a primeira e a segunda declinação são chamados de declinações temáticas, porque elas teriam essas vogais. Ele chama de vogal de união, né? Mas a gente pode chamar de vogal de ligação. Alguns autores chamariam de vogal temática, né? Então, seria esse alfa e esse ômicron. Então, fora o alfa e o ômicron, tudo que não é alfa nem ômicron, nem eta, né? Seria da terceira declinação. Todo radical terminado em outra coisa que não fosse nem alfa, nem ômicron, nem eta. E aqui ele fala que o Y é uma modificação do ômicron, por isso também não seria em Y. Então seriam todas as outras consoantes, todos os radicais que terminam em todas as outras consoantes e essas outras três vogais, que é o iota, o Y e o ômega, né? Vocês estão vendo aqui? Iota, Y e ômega. Tudo tranquilo? Tranquilo, né? Tá dando para entender. Vamos agora passar aqui para a tabela. Então, temas e desinências. Então, aqui, essa tabela aqui, ela é uma tabela bem grande, né? A gente vai ver aos poucos. Tem alguém que gostaria de ler? Primeiro a gente vai ver os temas em consoantes. Quem gostaria de ler essas palavras para mim? Ler a tabela para mim? Eu posso continuar, professor, se Ah, você quiser. pode. Assim, eu deixa eu pegar aqui um caderno, porque tem umas palavras que são assim bem curiosas.
E aí eu tinha anotado aqui o significado de alguma delas para poder falar para vocês. Então você pode começar a leitura? Consegue? Como é que você leria essa tabela aí? Temas da terceira declinação. Aí, primeiro, temas e consoantes. Parte A, consoantes oclusivas. E Alfa, oclusivas labiais. Flepsi, flebos, gupsi, gupos. isso aí, Oclusiva aí velar. essas palavras aí, me diz, o que que é o quê? O que que é? São quatro palavras diferentes? São duas palavras diferentes? Me diga. São duas palavras diferentes, a palavra no nominativo e no genitivo, correto? Isso, exatamente. No nominativo singular e no genitivo singular, né? Então, flaps e flebos são a mesma palavra, né? E gyps e gypos é a mesma palavra, né? Tudo bem? Uhum. Aí a flaps é veia da anatomia, né? Veia do corpo, né? E gyps é abutre, ave de rapina. Não são palavras tão comuns, né? Então, eu anotei aqui para lembrar. Depois ele vai dizer o significado dessas palavras, né? Mas eu anotei aqui o significado de algumas palavras mais incomuns. Então, aí por que é labial? Me explica, você sabe, Viviane, me explicar o que é oclusiva e o que significa labial? Não, professor, sei não. Essa é a parte da gramática que toda gramática discute e eu pulo. Sim, oclusiva significa que no modo de articulação dessas consoantes, né, tem uma espécie de um fechamento, né, da abertura, né, na produção do som. É como se houvesse um fechamento, uma parada. Vocês estão entendendo? Às vezes você vai ver também, elas são chamadas de mudas, ou de inglês de stops. Então, fosse paradas. Então, oclusivo é como se fosse fechasse. Fechasse, abre. Fecha, abre. Vocês estão entendendo o que é? E o que fecha e o que abre vai mudar de acordo com o ponto de articulação, mas o modo de articulação é oclusiva, esse fecha, abre. Tá dando para entender? E aí, quando eu digo que é oclusiva labial, o que é que fecha e abre? Os lábios. Isso, exatamente, os lábios. Então, quando ele tem aqui o beta, né? O beta, ele não fecha, né? Beta, não fecha. B, b. E no pi também não fecha. Pi, pi, p. Não fecha, né? Os lábios. B, p, p, não é? E aí, o que acontece? No nominativo, tem muitas vezes um sigma, mas esse sigma fica escondido. Nas labiais, ele fica escondido porque ele meio que contrai. Aí a gente representa a sequência beta sigma, não por beta sigma. A gente representa a sequência beta sigma pelo outra letra, pelo psi. E representa a sequência pi sigma, não por pi sigma, representa pela essa outra letra, psi. Vocês estão entendendo? Então fica, se eu digo flaps, fica difícil dizer flaps. Eu vou dizer flaps. Tá dando para entender? Então aqui é como se fosse flaps, só que não é flaps, é flaps. Deu para entender? Agora, continua a leitura, Viviane. Velar, filax, flacos, airex, airegos, dental, lampas, lampados,
Soma, sômatos. Isso. Ideal. Vamos fazer uma pausa. Aí, Uhum. velar. O que é velar? Velar é aqui no começo da garganta. Você não tem um céu da boca, né? Se você prestar atenção, tem o céu da boca, ele tem uma parte dura, mas se você arrastar sua língua um pouco para trás, ele tem uma parte mais mole, não é? Uma parte mole aqui atrás. Essa parte mole a gente chama de véu palatino. É o véu do palato. Então, por isso que a gente chama as consoantes produzidas aqui, que fecha aqui, k, k, g, r, k. Quando fecha aqui, a gente chama de velar. Tudo bem? Aí, o que, ou melhor dizendo, o capa, quando ele combina com aquele sigma que aparece no nominativo, normalmente ele é representado por uma outra letra, não é capa sigma, é pelo xi. E o gama, quando combina com o sigma, normalmente ele não é representado gama sigma, ele é representado também pelo xi. Você também seria muito difícil dizer xi, 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 xi. Você vai x, x, x. Então aqui é phylax e aix. Phylax e aix. Acho que você ficou meio nervosa na hora de pronunciar, acho que você não conseguiu pronunciar aix. Então, phylax é o vigia, o vigilante, o guardião, o guarda. E aix é a cabra, o bode. Tudo bem? Aí, phylakos é o genitivo, né? O do vigia, do vigilante, do guarda. Aigos seria da cabra, do bode. Tudo bem? Aí, dental. Dental, onde é que fecha? É nos dentes. Então, nos sons que tem assim um d, a língua toca nos dentes. D. Ou no t, né? O delta e no tal, a língua toca nos dentes. Então aqui, lampaz, e lampados. Onde é que a gente vê o delta? Em lampados. O lampados, o delta não apareceu, né? Em lampados. Não apareceu, Viviane? Em lampados. Não apareceu em lampados? Viviane? Licença, professor, só para fazer uma pergunta. No caso, essas separações são com base no som da sílaba marcadora do genitivo, por exemplo, a labial é por conta do pós, a velar é por conta do cos, e seria essa dental por conta do lampadose somatos? Isso, exatamente. Você tem que prestar atenção no genitivo singular, no radical, né, que aparece no genitivo singular. Porque no nominativo, ele modifica. Ali nos dois primeiros vira psi, né? E aqui acontece uma outra coisa, que é o sigma vem, aí ele derruba o dental. Então, o sigma vem e aí ele derruba o delta, o sigma vem e aí ele derruba o tal também. E aí, às vezes, fica até sem sigma. Porque, no caso aqui, lampaz deve ser o masculino ou feminino, mas soma é neutro. Aí, quando você tem assim, um neutro como esse aqui em soma, o sigma cai também. Vocês estão entendendo? Cai o tal e cai o sigma. Aí fica só soma. Aí para você... Boa noite, Janaína. Para você identificar qual é o radical na terceira declinação, você tem que observar o genitivo singular, para você ver em qual consoante é que termina, né, o radical. Aí, então é isso. O fenômeno fonético que acontece aqui é que na dental, de frente para a dental, o sigma derruba a dental. E às vezes cai também o sigma junto. Então, lampaz e lampados, né?
significa, né, a tocha, né, uma luz, né? Essa tocha, da tocha. Vocês estão entendendo? É uma luz que deu para a gente lâmpada. Vocês estão entendendo? E somatos, é o corpo, né? Deu para a gente psicossomático, né? É uma palavra neutra, da terceira declinação. Tudo bem? Agora, continua, Viviane. Continua aí, o delta. Delta, ant, Aqui você pode soletrar. Pode ser ni tal. certo, em nital, alfa nital, gigantos, omicron nital, rodontos. Não, aqui é odus, odontos. Rodontos. O, sem aspiração. Odus, odontos. Ok, odontos. É porque não dá para ver o espírito bem. Ok. E epsilon ental. Lúteis, luteisa, luthen. Isso. Aí aqui deixa eu falar os significados aqui. Gigas, gigantos, é o gigante, não é? Não é isso? Aí o que acontece é que o sigma vem aqui, aí ele derruba o tal e ele derruba o ni também. Ele pode derrubar os dois. Aí fica gigas. Vocês estão entendendo? O sigma continua, mas ele derruba o tal, ele derruba o ni. Aí em odus, odontos, o que, é que você acha que é odus, odontos? O odontos deve ser dente. Isso, odus, odontos é dente, exatamente, dente. Aí, aqui, o sigma, ele derruba o ni e o tal, mas ele alonga, né, o ômicron para o ômicron Y. Há um alongamento. Aliás, em gigas, provavelmente, aquele alfa também é alongado. Provavelmente é um alfa longo. Eles só não colocaram o sinal de macro em cima, mas provavelmente aquele gigas ali, o alfa também é longo, porque é uma coisa de fonética que acontece. Quando cai um monte de sons do lado, a vogal costuma alongar. Vocês estão entendendo? Aí, então significa dente. Aí aqui na terceira, em Y, Ni e tal, esse liteis, liteissa, liten, é um particípio passivo. Um particípio passivo aoristo. É uma coisa assim, tipo, que tinha sido solto, desatado. Tá entendendo? Que tinha sido solto, que tinha sido desatado. Vocês estão entendendo? Alguma coisa como sendo desatado, sendo solto. Aí tem funciona, como é um participo, ele funciona como um adjetivo. Aí tem a forma para o masculino, que é sliteis, uma forma para o feminino, que é sliteissa, e uma forma para o neutro, que é sliten. Só que, de verdade, os que vão se declinar como a terceira declinação é só o masculino e o neutro. O liteissa, ele só vai se declinar como se fosse a primeira declinação, esse alfa ali, né? Vai se declinar como a primeira declinação em alfa impuro, com eta no genitivo e no dativo singular. Vocês estão entendendo? Mas o liteis e o liten vão se conjugar como um adjetivo, né? como substantivo da terceira declinação, né? Um masculino e um neutro, né? Pode continuar a leitura agora, mudando agora das oclusivas para nasais e líquidas. Nasal e líquida. Limenos, andon, Não, é aedon,
Aedon, Aedonos, Crisnos, Não, é ris, rinos. Crinos. É porque tem, fica o Rô também, quando tem o espírito aspirado em cima, ele também fica com. Ele não é só Riz, ele seria Cris, né, professor? Sim, mas Ou eu estou enganada? é assim, seria tipo isso, mas é muito difícil fazer, né? Porque você teria que botar a aspiração depois. Aí é tipo assim, ris, rinos. Cris. A maioria, Crinos. a maioria das pessoas ignora, deixa para lá. Aí diz só ris, rinos. Não tenta acrescentar a aspiraçãozinha a mais, né? O, Uhum. aí aqui, continue. Ah, Aqui tem o Hals esqueleto rude. é Hals, Halos, Retor, Retoros, Aner, Andros, Pater, Patros. Isso. Aí deixa eu dizer aqui os significados. O limenos é um porto, né? Onde os navios, os barcos atracam. Limenos. Aí aqui falou de nasal e líquida. Nasal é o mi e o ni, né? O mi e o ni. E líquida é uma consoante que a língua, o ar passa assim um pouco assim pelo os lados da língua, a língua dá uma dobrada assim, o ar passa pelos lados, como se fosse uma onda, né? E aí seria o lambda e o ró. São duas líquidas. Tá dando para entender o que são as nasais e quais são as líquidas? Então, limene, limenos é o porto, né? Aedonos é o rouxinol, às vezes chamado de cotovia também. Ou é o rouxinol ou cotovia, né? Um pássaro, né? E rinos, o que você acha que é? Alguma coisa com chifre? Não, é o nariz. Rinos é o nariz. E aí, então, aqui o que acontece? Nos nasais, o sigma vem lá no nominativo e derruba a nasal. Então, pode derrubar a nasal e pode também o sigma cair. Então, pode acontecer os dois. Tanto o sigma pode derrubar a nasal e quanto o sigma pode cair. Mas quando uma das duas acontece um alongamento compensatório. Então, o limen é com eta. Agora, limenos é com y. Aedonos é com ômicron. Aedon é com ômega, porque o sigma é que caiu. Aí o o Ni caiu, em vez de o sigma cair, não é Rin, é Ris. Acho que não, acho que, então, não é. Então, aqui, provavelmente esse iota, pelas leis de lá fonéticas, esse iota é longo. É ris. Tá dando para entender? Porque ele derrubou o sigma, melhor, derrubou o ni, então provavelmente o iota alongou. Aí, halos, é o sal, também pode ser o mar. Tanto pode ser o sal, né, quanto o mar, né? Uma pedra de sal ou o mar. E pode ser feminino ou masculino, né? Se for feminino, é o mar. Se for masculino, normalmente é um sal, uma pedra de sal. Tudo bem? Aí aqui, bom, aqui o que acontece é o sigma fica lá do ladinho do lambda, né? Ralos.
ficou, né? Lá do ladinho. Não derrubou, né? Um não derrubou o outro. Agora, retoros, o sigma lá no nominativo caiu. Não tem sigma lá em retor, né? Retoros, o sigma lá do nominativo não apareceu, apareceu o ró. Então é como se o ró derrubasse o sigma. Tudo bem? Retoros é o orador, né? Deu pra gente retórica. Retórico, é o orador, aquele que fala, né, na assembleia, né, faz o discurso. Andros, é o homem, né, o marido. Aí aqui você tinha, né, no radical você tinha um delta e um rho. E aí o delta e dá uma mudança estranha, né, que o delta desaparece, aparece uma vogal, então troca, né, o delta por uma vogal, essa vogal, eta, fica longa, mas no vocativo ela fica breve, fica y. Vocês estão entendendo? Para fazer a diferença do nominativo para o vocativo. E o sigma é como se o ró tivesse derrubado, né, o sigma, né? Não aparece o sigma, né, no aner. Vocês estão entendendo? Ele apareceu lá no começo, ele está aparecendo, né? Ó, mesmo que escondido, flaps, gips, phylax, né? Lampas, né? Gigas, odus, litéis, não estava aparecendo, né? Lá em cima, hals, aqui depois, mas aqui, né? Aner, o sigma não apareceu no nominativo singular. Pater, o ró parece que também derrubou o sigma. E aí teve uma outra, só que não é exatamente a mesma coisa que aner. No pater, apareceu uma vogal, né? Essa vogal ficou eta, né? Ali, né? Então fica pater. E quando vai para o vocativo, ela fica breve, fica pater. Vocês estão entendendo? Aí fica pater, patros. Para quem não sabe, pater, patros é o pai, né? É o pai. Essas palavras têm essa pater, né, é uma palavra que varia muito de radical, vai ter assim uns 4 radicais diferentes, com a vogal longa, a vogal breve, sem a vogal. Aí então variar, né, varia um pouco, né, o radical de pater, patros. Aí pronto, aí você não leu, aí ali aqui tem um erro de digitação, que aqui tem no C tem um S, né? Não era bem um S, seria um sigma, né? Era para ser o sigma. Viviane, ainda está aí? Ô, professor. Pode ler para mim os exemplos aí com S? Uhum. Genos, genus, trieres, trieros, creas, creos, aidos, aidus. Isso. Aí aqui, genus seria, né, o gênero, a classe, a descendência, né? Aqui tem a ideia é que você teria, né, quando você tem assim alguma coisa como 2 sigmas em sequência, fica só um sigma. E aí quando você em vez de ser genos, deveria ser genossos. O genitivo deveria ser genossos.
mas aí não ficou Genossos, porque o ômicron intervocálico, né? Melhor, o sigma intervocálico, um sigma entre duas vogais, vai cair e as duas vogais vão contrair. Então, ômicron com ômicron dá ômicron sigma, e ficou Genos, não ficou Genossos. Deu para entender? Fala comigo, Viviane, porque às vezes eu dou essas explicações assim, aí Não quero compartilhar a explicação. eu fico com medo de tá muito estranho. Então, aqui no genitivo, no nominativo, é como se tivesse dois sigmas se juntaram, aí ficou só um sigma só. Aí no genitivo, era para ser genossos. Genossos. Aí, como tinha um S, um sigma, entre dois o sigma cai. Aí o junta com outro O, aí dois O forma U. Ômicron Y. Aí fica U. Deu para entender? Aí fica genus. 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 Aí trieres. Trieros. Acontece um negócio parecido. Trieres é um tipo de barco. É o trireme. Que ele tinha 3 fileiras de remos. Trieres, trieros, né? Então, ó, sigma com sigma fica lá só um sigma. Aí aqui era para ser trierossos. Trierossos. Aí o sigma entre os dois os cai, aí fica O com O, aí fica U. Contrai, O com O fica U. Então fica trieros. Trieros. Deu para entender o que aconteceu? Dan, no caso, então, na terceira declinação, o que sempre vai acontecer é que você vai ter uma perda ou uma aglutinação de consoantes, e a partir delas é que você extrai o nominativo, é isso? Também, também. É por isso, na verdade, você vai ter uns 13 padrões diferentes. Assim, e aí fica difícil, né? Você perceber o padrão. Se você não prestar muito, não olhar de uma maneira muito abstrata, vai parecer que não tem padrão nenhum nessas palavras, quando na verdade elas meio que seguem o mesmo paradigma, o mesmo padrão. Deu para entender? Aí eu estou tentando dar todas essas explicações fonéticas aqui do que está acontecendo. Aí, CREAS. CREAS é um pedaço de carne. CREAS é um pedaço de carne. Aí aconteceu aqui no parecido, né? É, o vocativo, não, o genitivo singular deveria ser creassos. Creassos. Aí o sigma, o S, né, cai entre o alfa e o ômicron, e aí o alfa e o ômicron contrai, e aí contrai para ômega. Alfa com ômicron contrai para ômega. Então fica creos, creos. Deu para entender? E a Deu. aidos, aidos, o aidos. Aqui eu não sei se aí o aidosa, aqui eu tenho a impressão que era aidossos, aidossos, mas poderia ser aidossos, aidossos. Aí contraiu e aí contraiu o ômicron com ômicron e deu U. Mas pode, eu não lembro agora se ômega com ômicron pode dar U. Então eu estou achando que no nominativo tinha tinha um ômicron, mas aí quando juntou com os dois sigmas e um dos sigmas caiu, o ômicron alongou para ômega, aí ficou aidos, aidos. Tá dando para entender? Porque um sigma caiu, dois sigmas se juntaram, um sigma caiu e a vogal que vinha antes, que era um ômicron, alongou para ômega. Aidos. E no aidus era para ser aidossos, aidossos. Aí um sigma caiu e os dois ômicrons contraíram para U. Aí ficou aidus, aidus. Deu para entender?
Deu, deu. Só que ela é bem mais complicada, essa declinação, do que... Sim, sim. Você Ela tem... pode falar. Não, é só porque as outras, pelo menos, a gente conseguia... Elas tinham casos diferentes, tipo, a primeira tinha 3 casos diferentes, dependendo da vogal, e aí ainda tinha masculino e neutro. Só que essa aqui é exponencialmente mais complicada. Sim, sim, mas é isso. Aumenta assim uns 13 padrões diferentes, e aí a gente não viu todos ainda. Vamos aqui ver os de baixo. Vamos lá. IDOS. IDOS. O que era IDOS? É um respeito, um temor respeitoso. Isso aqui é o IDOS. Faltou uma vírgula ali. Agora, em iota. Lê para mim os exemplos em iota. Rois, Não, é ois. roiós, Ois. Não, o espírito ois, é brando. eu não consigo enxergar, tá certo. Ois, oiós, polis, poleus. Em Y, Pexus, não, é pecus. pexos, É pecus. pecu, pecus, 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 mus, muos, rasto, Não, raste, aqui é brando. Astio. ah, rasto, asteus. Agora com Eu posso continuar de tombo? Y. É o ditongo, né? Y. Basileus, basileus, graus, graos, bus, boos, peito, peitus. Agora Esse com aqui, omega é com o espírito rude. ok. Heros, heros, Isso. heros, Isso. Heros. heros. E Isso. hero, Aí aqui, oios é uma ovelha. Oios é uma ovelha. E aí aqui não tem muita complicação, né? O sigma tá lá, não derrubou nada, né? Aparece. Aí polis, poleos. Aqui em poleos, já acontece um negócio mais diferente, porque há um negócio aqui, uma espécie de metátese, né? Uma troca de quantidades estranhas, e uma de qualidades. Então, o Y vai virar um Y e o micron vai alongar para ômega. Aí você, em vez de você ter polissos, em vez de ter polissos ou polios, você tem poleos. Deu para entender? deu. Então vai haver uma mudança, né, da qualidade da vogal iota, ela vai virar um Y, e o ômicron, lá do genitivo, vai alongar para um ômega. Deu para entender? Aí é uma palavra muito comum, que é a cidade, estado, né, a polis. Por isso você tem que saber, né, o padrão dela, que é um pouco irregular. Aí, na sequência, você tem pequeos, que é parecido com polis, só que é com Y no nominativo. Aí o Y vai mudar para Y e o ômicron vai alongar para ômega.
Então fica pecs, pecheus, ou perris, perreus, que significa cotovelo ou côvado. Você sabe o que é um côvado? Não, sei não. É uma distância, uma medida antiga, normalmente de uns 44 centímetros, que é usada na Bíblia. Muitas coisas são medidas em côvados. Então varia, né? Mas normalmente a distância, né, do cotovelo é o tamanho do braço. Pode ser também o tamanho do antebraço, mas é uma medida. Então, então pode ser o cotovelo, pode ser o antebraço, pode ser a distância, né, entre o cotovelo e os dedos, né, uns 44 centímetros. Deu para entender? Pecs Ah, tá. pequenos. Tem no livro de física também isso, mas é uma medida chamada, eles não traduzem não, eles deixam como cúbito mesmo. Isso, ele também é Agora eu chamado sei de que é. cúbito também, né? Cúbito. Então, côvado, cúbito. Isso. Ah, aí aqui é mios. Aqui já fica diferente, não tem um alongamento, né? Não tem aquele alongamento, fica só um ômicron normal, né? Mios é um rato, né? Um camundongo, mas também pode ser o músculo, né? Porque quando você morre, principalmente esse aqui, não sei se é o bíceps. Esse aqui é o bíceps, é? Porque a ideia era que quando você mexia ele, era como se tivesse um ratinho andando por dentro da carne. Vocês estão entendendo? Mios. É isso. É um músculo ou um rato. Aí, asteos. Aí aqui acontece também parecido com poleos. O Y muda para Y e o ômicron alonga para ômega. E aqui Ast é a cidade, o centro da cidade, né? Normalmente fazia referência a Atenas. Tudo bem? Aí Basileus. Você tem aqui um negócio também parecido com polis, só que você tinha um eus, né? Que aí o Y cai e o ômicron ele alonga para ômega, então fica basileos, né? O basileus significa o rei, às vezes um imperador, né? O graus, aqui você tem o Y desaparecendo e ficando só o ômicron sigma, né? Em graus, né? O Y aqui desaparecendo nesse ditongo, né? Graus. Em boos, aqui também o Y desaparecendo e ficando depois boos, e o boos não contraindo para bus, ficando separado, boos, no genitivo. É o boi, é uma palavra comum, vocês já deveriam ter aprendido todos, porque aparece lá na Atenásia. Aí, peitó, peitus, significa como é o nome mesmo? É a persuasão, né? O convencimento, né? E aí aqui você tem um sigma cai, né? No nominativo e deve ter um ômicron que alonga para ômega e lá você e aí deveria ter um ômicron, deveria ser peitosos. Aí o sigma cairia, né? E aí contrairia, né? Na verdade, provavelmente era peituços. Deveria ter o peitó, provavelmente o sigma cai, aí de U alongaria para ômega.
aqui, se ele botou aqui nessa linha, é porque peitó originalmente era peitu sigma. Aí o sigma cai, né? Aí fica peitó. E peitu seria peitussos. Peitussos. Aí o sigma cairia, né? Aí contrairia, né? O ômicron, né? Ou melhor, peitussos não, seria peituos. 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 Aí contrairia o com os, ficaria peitus. Continuaria os. Alongado. Deu para entender? Peituos. Aí contraria para peitus. Deu para entender? Ok, deu. Porque eu já estava confundindo, pensando no que era que tinha um sigma intervocálico. Não tem sigma intervocálico. Aí aqui em Heros, isso aqui é o herói, né? Normalmente o semideus, né? Como Hércules, Teseu. Heros. Então aqui você tinha um ômega. O sigma não cai diante do ômega. E nem o ômicron sigma contrai, né? Diante do ômega, fica separado, né? Heros, né? Heros. Tudo bem? Muita informação? Demais. Mas ó, é um quadro que explica muito. É um quadro que ele dá. Pelo menos, eu dei várias explicações aqui. Aí esse outro quadro aqui é para você não se desesperar tanto, apesar de que ele está com uma ordem que não é muito comum, é a ordem europeia. A gente aqui na América a gente usa uma ordem de apresentação das desinências diferente. A gente normalmente coloca, né, o vocativo por último. A gente coloca, né, nominativo, genitivo, dativo, acusativo e vocativo por último. Mas aqui eles colocam nominativo, vocativo, acusativo, genitivo e dativo. Tá dando para entender? Tá, professor. Eu entendo as duas formas. É porque, para a gente, faz mais sentido colocar por ordem de importância. Eles fazem pelo que é mais parecido, né? Isso, exatamente. Aí aqui, por exemplo, como o vocativo muitas vezes é igual ao o genitivo, melhor, ao nominativo, a gente às vezes coloca o vocativo por último e deixa para lá. Mas eles, como eles acham que é igual, então eles colocam porque é igual, um depois do outro. Então aqui, normalmente, na terceira declinação, você vai ter um sigma no nominativo singular ou uma, uma vogal alongado, né? E no neutro, às vezes você não tem assim esse sigma. Às vezes você tem assim um radical menor, como somatos, né? Aí a gente vai dizer que tem um morfema zero, uma desinência zero. Aqui ele está dizendo assim, observações, os neutros e alguns vocativos da terceira têm o que se chama de uma desinência zero, isto é, apresenta o tema sem nenhuma caracterização, né? Então parece que ali o tema termina em alfa, quando na verdade ele está um tema reduzido, um tema em nada. Tudo bem? Somatos. Aí, aqui no vocativo, costuma ou ter o sigma, ou ter não ter nada, né? Não ter esse mesmo o sigma que estava lá no nominativo. Às vezes ele desaparece no vocativo, às vezes é igual. No neutro, a mesma forma que era no nominativo singular vai ser no vocativo singular.
No acusativo, pode ter um ni ou um alfa. Então, se terminar em consoante, normalmente termina em alfa. Se terminar em vogal, normalmente termina em ni. Iota, qual era aquelas três? Iota ou em ditongo, né? Ou em ditongo, né? Em ni. Vocês estão entendendo? Ou alfa ou ni. Então tem essa variação entre ni e alfa. Quando é em ni, vai parecer um pouco com as outras declinações, a primeira e a segunda. Mas em alfa vai te chamar a atenção. Então, quando o radical terminar, né, em uma consoante, o acusativo singular vai ser em alfa. E o neutro, né, vai ser igual, né, as três formas iguais, né? O nominativo, o vocativo e o acusativo singular iguais. Aí o genitivo, normalmente, vai ser ômicron sigma, tanto para o masculino e feminino, quanto para o neutro. Mas pode acontecer todos aqueles fenômenos lá, e você ter genitivo em us, em eos, em eus. Vocês estão entendendo? Vai ter algumas variações, né, nesse genitivo aí, né? Nem sempre vai ser esse os, bonitinho. Aí o dativo vai sempre terminar em iota, mas esse iota não vai ser subscrito. Esse iota vai ser pronunciado sempre. Então a gente estava acostumado no iota, lá na primeira e na segunda declinação, ele não ser pronunciado, ou ele não ser subscrito. A gente coloca lá só para poder marcar que é o dativo, né? Singular. Mas aqui não. Na terceira declinação, todo dativo singular vai ser pronunciado e vai ser escrito. O iota. Tá dando para entender? Aí, como é no plural? No plural, no masculino e no feminino, normalmente você vai ter epsilon sigma, mas pode ter contrações desse epsilon sigma com as outras vogais. E no neutro, normalmente vai ser alfa. E aí, normalmente, você vai ter o radical completo. Então, soma, no plural, vai ser somata. Soma, somata. Então, no singular, o radical está menor, né? Soma, está quebrado, né? Um pedacinho. Mas em somata, o radical está completo. Soma vai ser soma, 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 somatos, somati, somata. Vocês estão entendendo como é? Aí, no vocativo também, normalmente vai ser esse também, em Y sigma, e vai ter também em alfa. Então, vai ser somata, 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 né? No nominativo, vocativo e acusativo plural neutro vai ser, né? Somata, somata, somata. Aí, no acusativo plural masculino e feminino da terceira declinação, quando terminar em uma consoante, normalmente vai ser em alfa sigma, né? Alfa sigma. E quando terminar em o radical terminar em uma vogal ou um ditongo, normalmente vai ter só um sigma só. E o genitivo, igual a primeira e a segunda declinação, vai ser em ômega ni. Ômega ni, on. Então vai ser ômega ni nas três declinações. Aí no dativo plural vai ter uma certa irregularidadezinha fonética, porque aquele sigma ali, a desnência é si, né? Do dativo singular. E pode ter um ni eufônico, né? Para poder, quando na sequência tiver uma vogal para juntar, né? Ou quando terminar a frase. Mas aquele sigma ali, às vezes ele vai cair, às vezes ele vai juntar, vai virar psim, psim, psim. Aquele sigma às vezes vai virar um psi ou um psi. Vocês estão entendendo?
Quando for em, em labial, vai virar um psi, aquele sigma. Quando for em velar, vai virar um psi. Quando for em dental, o sigma vai cair. Ou melhor, o sigma não vai cair, não. A consoante que vinha antes vai cair, vai ficar só o sigma. Quando for em nasal ou líquida, pode acontecer, né, as duas coisas diferentes. Pode ser que a nasal caia, né, e tem um alongamento de uma vogal, e assim por diante. Deixa eu ver o que ele bota aqui de observação. Ele diz assim, quando o tema acaba em vogal, a desinência do acusativo é ni, mas quando acaba em consoante é alfa. Assim, o acusativo singular do tema oi, de ovelha, oin, mas o tema gip, de abutre, é gipa. A distribuição é paralela às desinências do acusativo singular. Se o tema acaba em vogal, a desinência é sigma, mas se acaba em consoante, é alfa sigma, é as. Assim, o acusativo plural do tema oi, ovelha, é ois, mas o do tema gip, abutre, é gipas. O ni, né, é chamado de eufônico aqui, né, no dativo plural. Mesmo que aparece na terceira pessoa do verbo. Se usa geralmente quando a palavra seguinte começa por vogal ou no final, né, de uma frase. Para averiguar a raiz de uma palavra, de tema em oclusiva, em geral, de qualquer tema da terceira, basta tomar o genitivo, né, e separar a sua desinência, sempre os. O que sobra, né, é a raiz ou o tema. Sobre este tema, soma, né, as distintas desinências e se reconstrói, né, a declinação completa. Então, aqui para você pegar o radical, né, você vai ter que olhar o genitivo, né? Por exemplo, gigas não vai ser giga, vai ser gigante. Você tira o os, fica gigante. Tá dando para entender? Mas aí, continuando. E aí, ele vai dar aqui uns temas em oclusiva. Olha aqui, ele vai dar. Olha, a gente vai ver aqui uns exemplos aqui. Flaps, né? A veia, né? Fica o beta e o sigma vai ser representado pelo psi, né? Vai ter, na verdade, uma assimilação. Não fica ps. O som não é ps, é ps, né? Continua ps. Mas o beta, né? Não vai ficar com som de beta, vai ficar com som de pi, né? Então vai ficar flaps. Flaps, flaps, fleba, flebos, flebi, aí flebes, flebes, flebas, flebon, flepsi, né? Flepsi, na verdade, flepsi, flepsi. Aí aqui teve um errozinho de digitação, ele deveria ter colocado ao contrário, né? Não, ele poderia ter deixado do jeito que tá, mas teria que colocar o acento no psi, né? Flepsi, flepsi, né? No dativo plural, né? Flepsi. Aí agora, isso aqui, aí do outro lado ele colocou de abutre, né? Então aqui é o de veia e de abutre, né? Então, gips, gips, gipa, gipos, gipi, gipes, gipes, gipas, gipon, gipsi, que pode ser gipsim, se tiver, né, uma vogal na sequência, ou tiver um ponto. Tá dando para entender? Esse aqui é um dos modelos mais simples, que é em labial. Dúvidas? Professor, eu tenho certeza que elas vão aparecer tanto quando a gente começar a resolver exercício. É porque a gente olhando assim, tá bom, tá certo. Aí vai mudar a palavra, vai mudar uma vogal antes dessas consoantes, e a gente fica... Eu sei que eu vou ficar doidinha. Mas vá com calma, vá com calma. Aí aqui vamos ver aqui
as velares, né? Então aqui você tem Phylax e Aix, né? Que é o vigilante e a cabra, o bode, né? Então, Phylax, Phylax, Phylaca, Phylacos, Phylaki, né? Phylaques, Phylaques, Phylacas, Phylacon, Phylaxi, Phylaxi. Aí, Aix, Aix, Aiga, Aigos, Aigi, né? Aiges, Aiges, Aigas, Aigon, Aixi ou Aixin. Pode aparecer o Ni eufônico depois. Aí aqui você vai ver que o kappa e o sigma não vão aparecer um do lado do outro. No lugar de kappa e sigma vai aparecer o xi. E o gama, sigma, não vai aparecer gama, sigma. No lugar de gama, sigma, vai aparecer xi. Vocês estão entendendo? Tranquilo? Aí, então, esse aqui também é um modelo simples. Então, as labiais e as velares não é muito difícil. É relativamente fácil. Moleza. Esse aqui é tudo ainda tá bonitinho. Aí, dental, já vai começar a ficar um pouco mais difícil. Vamos ver aqui as dental aqui. Aí, as dentais aqui. Então, as dentais tinha um delta o delta vai desaparecer, né? O tal também vai desaparecer, né? Aí o delta aí vai mudar de lugar e vai aparecer, desaparecer, vai no lugar, né? E aí o teta também ele vai desaparecer e vai aparecer em outros lugares, né? Vamos ver aqui como é. Então, relampaz é a tocha, né? Relampaz é a tocha, que deu pra gente lâmpada, né? Aí, lampaz, lampada, no acusativo, né? Singular. Lampados, no genitivo, singular. Lampade, no dativo. Perceba que não tem mais aquele negócio de iota subscrito. O iota tá escrito adscrito, né? E ele é pronunciado. Lampade. Aí, lampades, lampadas, lampadon, lampasse ou lampassim. Esse aqui é até bonitinho, né? O delta desapareceu ali no começo, né? Mas depois voltou. Agora, caris ou haris, que é a graça, né? O favor não merecido, né? Aquela coisa, né? Aí, recaris, caris, cari, carim. Aí aqui já tem uma coisa diferente aqui, porque é um iota, né? Aí, em vez de um alfa, aparece um ni. Carim, caritos, cariti, carites, carites, caritas, cariton, porque o ômega é longo, aí ele puxa o acento para a penúltima. Cariton, caricin. Carice ou caricin. Aí aqui também relativamente normal, né? Então, o tal desapareceu lá do começo, mas quando chega lá no genitivo e no dativo ele aparece, né? Aí, patriz, repatriz, é a pátria, a terra dos seus pais, né? De onde você teve origem, né? Então, patriz, patrida, patridos, patride, patrides, patridas, patridon, patrice ou patricim. Aqui também não tão confuso, né? O delta desapareceu lá do nominativo e do vocativo singular, mas depois o delta aparece de novo, né? Lá no acusativo, no genitivo e no dativo aí vai, né? Aí, cores, recores, que é o casco. Aí aqui tinha um teta. O teta vai desaparecer. Cores, corim. Aí aqui o Y terminava em vogal, aí bota um ni, não bota alfa, né? Corintos, corinti, coritas. Eu tô botando um nasal sem querer. Corites, coritas, coriton, porque o ômega é longo, então ele puxa o acento, então fica coriton. Aí corici ou coricim.
Vocês acompanharam a minha leitura? Aí aqui, Viviane, quer perguntar? Eu sei que essas perguntas generalizadas são complicadas, mas só para me situar aqui. No caso, se eu quiser conhecer o radical da palavra, eu vou lá no genitivo singular, aí eu tiro, no caso, o is ou os, ou o resto das vogais que tiver, e aí eu vou saber o radical, Isso. não é isso? A não ser que seja Aí, um caso bem irregular, mas normalmente sim. pronto. Aí, no caso, depois que eu tiver esse radical, por exemplo, no caso do delta, certo? Do delta que, digamos, tem esse som de, mas aí em clamide, em clamus, ele vem aí com o radical do D, né? Como é que eu vou saber para reconstruir o nominativo nesse caso? Porque nesse caso, delta foi lá e voltou para um mi. Se você, Mas se você achar alguma coisa parecida com clamida ou clamidos, né? Você vai pensar assim: ah, isso aqui talvez seja da terceira declinação. Tá entendendo? Você vai saber pelo artigo, né? Ou pelo o adjetivo que estiver concordando. Você vai reconhecer assim, ten clamida. Você tá entendendo? eu entendo, eu só tô pensando assim, porque, por exemplo, em clamide e em pátria, são mesmo, a última consoante é a mesma, que é delta, só que para reconstruir o nominativo, são duas formas completamente diferentes. Mais ou menos, porque assim, você espera um sigma, né? Não é? O lance é esse. A gente espera um sigma. Na terceira declinação, você espera um sigma. E aí Sim, o delta é uma dental. As dentais, elas vão cair diante do sigma. Aí vai ficar só o sigma e a dental vai desaparecer. Então, o delta é uma dental, o tal é uma dental, o theta é uma dental também. Tá dando para entender? O zeta também é uma dental, mas acho que não vai ter nenhum exemplo com zeta, não. Mas acontece também do zeta por causa de um sigma desaparecer. Aí então aqui, então você tem que tentar observar o padrão, né? Aqui nós temos umas 4 palavras femininas que elas são da terceira declinação, que assim, o radical termina em delta, o radical termina em tal, a outra termina em delta, a outra termina em teta e a outra termina em delta. Só que antes do delta tinha um y. Aí fica um pouco diferente, porque ali a primeira, antes do delta, tinha um alfa. Aí fica lampas. Aqui em clamis, antes do delta, tinha um y. Aí fica clamus. porque com base nessa tabela que eu estou vendo, né? O delta e o tal caíram completamente. O teta também caiu. Só, todas essas consoantes do final, elas caíram, não foi isso? Elas Foi. caem na frente quando aparece um sigma. O sigma vai derrubar elas. Então, Certo. Então, elas vão desaparecer no nominativo, normalmente, no vocativo e no dativo singular. Melhor, dativo plural, lá embaixo. Tá vendo como não aparece? Lá no dativo plural, olha, lampasse, uhum. carice, patrice, corice, clamice e somasse. Então, porque o sigma vem, né? Esse sigma, ele faz parte da desinência.
É sigma, iota e às vezes um ni, que é o fônico. Certo, certo. Eu acho que eu entendi agora. Você pega o genitivo singular, aí corta o que final até O parar normalmente um osso, na- no osso, e aí cai essa consoante, eu substituo essa consoante por um sigma, e aí eu obtenho um nominativo. isso, Ok, obrigada, professor. isso. Aí aqui o vocativo, às vezes vai ser igual, às vezes não vai ter o sigma. Quando for em iota, não vai ter o sigma. Quando for em. Aliás, às vezes, quando é em iota, vai ter o sigma. Quando esse iota for seguido, né, por um tal, o iota vai cair. Quando esse iota for seguido por um delta, o sigma vai continuar. Aí o Y, quando for um Y no vocativo, o sigma vai cair, desaparece para diferenciar o vocativo do nominativo. Quando esse o deixa eu ver aqui, clamis e coros. Deixa eu ver qual é a diferença entre clamis e coros. Ah, é o teta, né? Quando é um teta, o sigma cai no vocativo. Quando é um delta, o sigma não cai no vocativo. Fica clamus, clamus. Aí soma, aqui é o mais diferente, porque o soma aqui é um neutro. Aí ele vai ficar com um radical menorzinho, quebrado, né? No nominativo, vocativo e acusativo. Fica soma, soma, soma. Aí só vai aparecer lá no genitivo. Somatos, o radical completo. Somatos, somati, somata, somata, somata. Aí aqui é igual. E aí somaton, somasse ou somasse. E aí, tudo bem, gente? Todo mundo contemplou aí a tabela aí dos dentais, das dentais? Alguém aí tem mais alguma dúvida aí sobre como a gente. Professor, ao longo do curso a gente vai melhorando, né? Sim, claro, mas aqui a gente tem que ver essas tabelas para poder não não dizer que não viu, né? Então aqui, olha, o de gigas, né? Ele está mostrando aqui que o que é que acontece, né? O gigas vira só o gigas, né? No dativo plural fica gigacy, né? Então, tanto no, no nominativo fica gigas, quanto no dativo plural fica gigacy. Então, no resto vai ficar gigante, né? Então vai ficar, provavelmente vai ser gigantos, né? Gigantos, gigante, giganta, né? Gigantes, né? Gigantes, giganton, giganton, e aí gigantas, né? Tipo, provavelmente vai ser gigantas e gigacy, né? Gigacy. Aqui é odus, né? Odus vai ficar oduce também no dativo plural. E o particípio aoristo passivo, que seria uma coisa como sendo desatado, sendo solto, né? Liteis, fica liteis, lá no dativo plural fica liteisse, liteisse. O ni tal cai, né? Ni tal cai e o y alonga para ei, então fica liteisse, liteisse. Deixa eu ver mais o que se ele dá mais alguma tabela aqui. Ah, ele deu a tabela completa. Eu achei que ele não fosse dar. Então aqui, vamos aqui olhar aqui na tabela. Então, gigas, gigan, giganta, gigantos, giganti, gigantes, gigantes, gigantas, giganton, gigacy. E aí isso é o gigante, né? O dente agora. Odus, odus, odonta, odontos, odonte, odontes, odontes, odontas, odonton, oduce.
Então, aqui você tem que prestar atenção no nominativo, no vocativo, né? E no dativo plural, né? Nominativo, vocativo singular e dativo plural, porque esses são os diferentões. Mas os outros seguem o radical, né? Então, lissas, que seria seria um aoristo, né? Um aoristo ativo, né? Que desatou, tendo desatado, né? Uma coisa assim, né? Que lissas, né? Aí lissas, lissantas, lissantos, lissanti. Então aqui o nominativo e o vocativo singular ficam diferentes, né? Cai, unir e o tal, né? Mas o resto mantém o mesmo radical, né? Lissantes, lissantes, lissantas, lissanton, lissasi. Aí o dativo plural também cai, unir e o tal. Aí aqui o neutro, né? Listen, listen, fica diferente, né? Tem um ni no final. Listen, listen, lisantos. Aqui seria tipo uma coisa neutra, né? Que tenha desatado, que tenha soltado, né? Aí soltando, depois de tendo soltado, uma coisa assim, né? Listen, 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 lisantos. Aqui é neutro, né? Lisantos, lisanti, lisanta é para aparecer. Você tem que seguir um pouco o padrão de soma, né? Somata, né? Aí lisanta, 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 lisanton, lissasi. Aí liteis, que aqui é o aoristo, participa aoristo passivo, né? Então seria que foi desatado, que foi solto, né? Tendo sido solto, né? Não é tendo soltado, é tendo sido solto, né? Então liteis, liteis, litenta, litentos, litente, litentes, litentes, litentas, litenton, liteisse. Aqui é uma passiva, é um aoristo passivo. Então a marca aqui da passiva é esse teta. Teta Y, normalmente é uma característica da passiva. Liten, liten, aqui já é o neutro, né? Liten, 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 litentos, litente, seria uma coisa neutra, né? Tendo soltado, né? Tendo sido solto, né? Na verdade. Litenta, 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 litenton, liteisse. Vocês aqui comigo não viram ainda aoristo. Aqui ele deu aqui dois particípios aoristo. Um particípio aoristo ativo e um particípio aoristo passivo. O que marca que é aoristo é aquele sigma e aquele alfa. E aqui o que marca que é um aoristo passivo é o θ e y. Uma característica no meio. Então dá uma certa ideia de passado, tipo tendo desatado e tendo sido desatado. Vocês estão entendendo? Funciona como se fosse um adjetivo verbal. Pode funcionar também como um substantivo verbal se você colocar um artigo antes também. Vai ficar assim, aquele que desatou, aquele que foi desatado, foi solto. Vocês estão entendendo? Dúvidas? Professor, porque a gente já começou a ver na semana retrasada, se não me engano, quais são os textos que tenha bastante substantivos adjetivos da terceira declinação para a gente treinar? É a partir do 7. A partir do 7. A partir do 7 ele vai toda unidade ele vai estar trabalhando. Porque eu acho melhor do que estar trabalhando com texto do que tabela complicado.
de decorar, te Não, dá até... não, o meu objetivo não é que você decore a tabela. Hoje não é, o objetivo não é decorar a tabela. Estamos apresentando as tabelas. Olhe as tabelas. Não se desespere. Elas existem. Não, e às vezes é muito bom você saber que ela existe para que você não tenha medo. Tá entendendo? Porque então a gente dá uma olhada assim, sobrevoo das tabelas, depois a gente vai para o texto já mais preparado. Entende? Então, mas não acho que você vai decorar a tabela completa. Você não vai decorar, mas você vai olhar e aí você vai assim, você vai ter assim, uma noção assim de por alto, né? Ah, isso aqui é a terceira declinação. Deu para entender? Você tem que conseguir pegar, né, o, o padrão. Tá bem. Pronto. Aí aqui, deixa eu ver se tem mais alguma tabela bonita aqui pra gente ver. Tem esse aqui de o velho. Tem o velho e tem o soltando, né, no presente, porque aquele ali era como se fosse um passado. Esse aqui é o mesmo verbo, é do verbo lio, só que no presente. Então esse aqui é o velho e esse aqui é o soltando. O homem soltando e a coisa soltando, né? O neutro soltando, né? Podia ser, sei lá, o Espírito Santo soltando. Então, Geron é o velho, né? Então, Gerontas, Gerontos, Geronti, Gerontes, Gerontas, Geronton, Gerusi. Então, perceba aqui que ele é diferente aqui no nominativo e no vocativo, né? Aqui você não tinha não tem o tal, né? E o ômega long, esse ômega fica longo, né? Mas no resto do radical ele é ômicron, né? E aqui, olha, também não tem o tal nem o sigma, né? No vocativo. Mas os outros o radical vai até o tal, né? Geront, geronta, gerontos, geronti, gerontes, gerontes, gerontas, geronton, gerus. Aí ele está querendo mostrar que esse padrão aqui de geron é muito semelhante ao o particípio ativo presente. Então, participo, não sei se vocês viram já o particípio ativo presente, talvez não tenham visto ainda. Se vocês provavelmente vocês vão ver no Atenas lá para o 7 ou 8. Aí aqui, Leon seria soltando, e Leon com ômicron é o neutro, né? Soltando. Então, Leon, Leonta, Leontos, Leonti, Leontes, Leontes, Leontas, Leonton, Lilce. Tem uma musiquinha que não dá para cantar, que é aqui porque a ordem é diferente, que era onos, não dá para cantar porque a ordem é diferente. Mas aqui perceba, né, que segue o mesmo padrão de Geron, né? E os vocativos, não, os particípios, né, ativos presentes vão seguir, né, essa mesma terminação de Geron, né? Assim, a musiquinha era assim: onontos, ontionta, ontes, ontono, siontas, que era das terminações, mas aqui é porque ele está arrumado de uma outra maneira. Então era assim: onontos, ontiontas, ontes, ontono, siontas. Era assim a musiquinha, mas das terminações. Mas aqui ele está só funciona com a ordem lá que apresenta no Atenas, a ordem que é usada mais aqui na América, né? Tudo bem, gente? Professor, na Atenásia é agora essa que o senhor colocou a 7, a partir do capítulo 7, é? Sim, a gente tem que começar o capítulo 7. Depois, então, vai ficar para a semana que vem, o capítulo 7. E aí a gente vai já começar a entrar na terceira declinação nos textos. Então a gente vai ler, né? Na terceira declinação vai aparecer palavras, né, da terceira declinação.
Aí aqui, continuando aqui, ver se tem mais alguma tabela bonita. Aí tinha esses exercícios aqui para fazer. Esses exercícios são muito bobinhos. Não, você não precisa fazer, não. Esses aqui. É mais legal você ir para o capítulo 7 do Atenases. Aí, deixa eu ver mais aqui. Deixa eu ver aqui pro 6 aqui. Aí aqui deixa eu ver se eu mostro aqui mais uma tabela para vocês. Aí aqui eu tenho de Limen, Aedon e Ris, né, que é o porto, o roxinol e o nariz, né? Então, Limen, Limena, Limenos, Limene, Limenes, Limenes, Limenas, Limenon, Limesse. Então perceba aqui, né? Aedon, Aedona, Aedonos, Aedone, Aedones, Aedones, Aedonas, Aedonon, Aedoce, Ris, Rina, Rinos, Rini, Rines, Rinas, Rinon, Rissim. Então dê uma olhadinha aqui agora em líquidas, vamos dar uma olhadinha aqui a tabela que ele deu. Retor, Pater, né, o orador, Pater, o pai, né, Aner, o homem, o varão, né, também, uma tradução possível, o marido também, então, retor com ômicron, retora, retoros, retori, retores, retoras, retoron, retorsi. Aqui, pater, patera, patros, patri. Aí aqui tem o radical muda bastante, né? Pateres, pateras, pateron, patrace. Aner, andra, andros, andri, andres, andras, andron, andrace. Aí aqui é interessante você perceber que você vai ter meio que três radicais diferentes, né? Pater, patera, patros. Então, como se fossem três radicais diferentes, né? Um com eta, ró, um com y, ró, um com tal, ró, né? Vai dar uma série e um... Não, mas então é isso, né? E aí... sim, aí ainda vai ter esse aqui, patracem, né? Então é como se fosse patracem, né? Esse outro radical aqui, né? Patrace. E aí o aner também vai ser um pouco parecido com pater. Então, aner vai ter esse eta ró, y ró, delta ró e delta ró alfa. Delta ró alfa. Então, uns 4 radicais diferentes. Meio que aparecendo na declinação, né? Só que devido a algumas variações fonéticas, né? Então você meio que, como são palavras muito comuns, essas duas aqui, o pai e o homem, você acaba decorando. Aí, deixa eu mostrar aqui mais também algum outro aqui. Aqui em sigma, que ele botou genos, né? E aí ele botou em latim no meio para você comparar, e trieres, que é o trireme, né? Então, genus, genei, gene. Aí aqui interessante no plural, porque o sigma vai intervocálico, vai cair, aí o alfa, que essa aqui, genus, é uma palavra neutra. Aí ela vai contrair, aí ficar gene. Então vai ter muitas palavras neutras da terceira declinação que vai ter assim eta. Você vai pensar que é feminino, mas na verdade é um neutro plural. Gene. Então seria o gêneros, né? Gene, genon, genese. Aí aqui trieres, aqui também vai ter uma coisa semelhante, né? No acusativo singular aqui de trireme, né? Que o alfa, né, vai contrair com y, vai ficar um eta. Então, triere, trieros, né? Trierei. Aí aqui trieres, trieron, trierese. Então tem aqui, né, o sigma, esse sigma aqui, todos esses sigmas caem e as vogais vão contrair. Então y com alfa dá eta, y com ômicron dá ômicron y, com iota dá y iota, y com y dá y iota,
Y com Y dá Y iota, Y com Y dá Y iota, Y com ômega dá ômega, Y com... Aqui vai... Os sigmas vão contrair para um sigma só. Triérese. Deixa eu ver mais aqui. Então a gente vai... Eugenês seria o bem-nascido, né? É um adjetivo. Eugenês, eugenês, eugené, eugenus, eugenei. Aqui o Y com o sigma vai cair entre as vogais, o Y com alfa vai contrair para eta, Y com ômicron vai contrair para ômicron e Y, então fica eugenus, Y com iota vai ficar Y iota. Y com Y vai contrair para Y iota, aqui de novo, aqui Y com ômega vai contrair para ômega. Y, aí os dois sigmas aqui vai ficar um sigma só. Aí no neutro, esse aqui é masculino e feminino, né? Você vai ter esse tipo de adjetivo que vai ter duas formas. Uma para o masculino e feminino, com as terminações da terceira declinação, e uma para o neutro, também com terminações da terceira declinação. Então, eugenês, aqui, olha, é diferente aqui, né? Igual, né? O nominativo, vocativo e acusativo, porque é neutro. Aí eugenus, eugenei, eugené, aqui, ó, de novo, aqui o alfa aparecendo aqui, né? Mas aí o Y com alfa vai contrair para eta, né? Eugené, eugené, né? Aí o Y com ômega vai contrair para ômega, Y, aí os dois sigmas aqui vai contrair, né? Vai desaparecer um sigma, vai ficar eugenesse. Deixa eu ver aqui o que tem mais depois. O pedaço de carne, né? E o respeito, vergonha, né? Creas, é um neutro, né? Tocreas, um neutro. Aí o sigma intervocálico cai, então creos. Aí aqui o sigma intervocálico cai e o iota contrai. Eu disse que não ia ter iota subscrito, mas aqui tem um iota subscrito. Creai. Aí aqui o sigma caindo aqui, o sigma intervocálico caindo, os dois alfas contraem para alfa. Então, crea. Aí, alfa com ômega vai contrair para ômega, creon. Aí aqui os dois sigmas fica só um sigma, crea-se. E aqui o respeito, parece que não tem plural. Então, aidos. Aí, ômicron com alfa vai contrair para ômega, então aidó. Ômicron com ômicron vai contrair para ômicron y, aidus. Ômicron com iota vai ficar ômicron iota, aidoi. No dativo singular. Aí ele dá algumas outras palavras aqui da terceira declinação para você pode pesquisar. Deixa eu ver aqui. Agora vou para o 7. Hoje eu tô voando aqui, fazendo um panorama aqui das tabelas aqui, para você depois não dizer que a gente não viu todas as tabelas. Então aqui, ois, né? Essa aqui, ois, oi, oin, oios, oi, oies, oion, oisi, mus, mun, mios, mui, mues, mion, misi, polis, poli, polin, poleos, aí polei, poleis, poleon, polesi. Aí aqui a contração entre o Y e o YJ vai dar YJ. E a contração aqui é uma contração interessante que ficou, né, o Y, mas não contraiu tudo em ômega, ficou poleon. E pecus, pecun, pekeos, pekei. Aqui tem um de gama, né? Escondido, né? Um val, como se fosse um w escondido aqui, que influencia, né? Pekei. E por isso ele não como eles têm alguma influência aqui nessa transformação em pequeos, né? Pequeis também aqui, olha,
esse de gama aqui, né? De gama era uma letra que aparecia, né, em alguns alfabetos mais antigos gregos, mas depois desapareceu. Pararam de escrever, mas aí a gente sente a presença dela em alguns fenômenos fonéticos, né? Aí, pekes, 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 pekeon, pekesi. Aqui, aste, 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 asteus, astei, aste, aste. Aí aqui você vê aqui, né? Não tem assim um caso de um sigma, né? Mas você tem aqui o de gama, né? Aqui no meio. E aí ele provavelmente ele caía, né? Ele caiu aqui e aí contraiu Y com alfa, né? Aster, aster, aster. Aí asteon, astesi. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Os inditongo. Vamos dar uma olhada aqui. Basileus, né? A tabela Basileus, Basileu, Basileia, Basileos, Basilei, Basileis, Basileis, Basileias, Basileon, Basileuci, Graus, Grau, Graun, Graos, Grai, Graes, Graes, Graus, Graun, Grauci. Então você dá uma olhadinha aqui como é que é nos ditongos eu, em eus e aos. E aqui em bus, né? Bus, bu, bum, boos, boi, boes, boes, bus, boon, busi, peitó, peitoi, peitó, peitus, peitoi, não tem plural. Heros, heros, heroa ou hero, heros ou heros, heroi ou heroi, com iota subscrito, heroes, heros, heroes, heros, não tinha essas formas alternativas. Heroas, heros, hero, heron, heros, herosi. Essas formas alternativas deviam aparecer por influência de outros dialetos. E aí tem mais aqui várias palavras aqui da terceira declinação para você aprender. E tinha uns adjetivos que levam formas da terceira declinação também. Tacus, que é o rápido, né? E o caries, que é o gracioso, né? Você dá uma olhadinha, né? Aí, lembrando que o feminino, ele se declina pela primeira declinação, mas o masculino neutro se declina pela terceira. Aí, aqui também, melas e paz, que é a cor preta e o tudo, todo, né? Então, aqui é o mesmo caso, né? No masculino e no neutro se declina pela terceira declinação e no feminino pela primeira. Assim como paz, passa, pan também se declina, né? O masculino e o neutro pela terceira e o feminino pela primeira. Aí também ele dá. Esse aqui ele deu esse aqui porque ele é irregular, mas na verdade ele não se declina pela terceira, não. Ele se declina pela segunda e pela primeira, só que com algumas irregularidades. Esses dois aqui, vocês já viram lá no Atenásia já. O polis, que é muito, e o megas, que é tipo grande, né? Aí aqui, o sofron é um adjetivo que significa sensato. É muito importante para a filosofia esse conceito. Então, sofron, sofrona, sofrono, sofroni, né? Aí o neutro fica sofron, sofrono, sofroni, e o plural fica sofrone, sofrone, sofronas, sofronon, sofrosi, e o neutro plural fica sofrona, sofrona, sofronon, sofrosi. Então eu passei aqui muito rápido pelas tabelas, e aqui ele botei mais umas palavras, umas frases para você dar uma olhadinha. E aí pronto, aí a gente vai concluindo aqui. Então, para a tarefa, não deixa essas tarefas aqui de lado. A tarefa difícil mesmo é a gente começar o capítulo 7. Então, vamos começar o capítulo 7 do Atenásia na semana que vem? Pode ser? Tudo bem? E quem não fez a prova ainda, gente, a primeira avaliação, por favor, responda, né, o formulário, tá bom? Hoje tem umas 10 pessoas hoje aqui. Se alguém não fez a prova, faça. Eu sei que teve
muitos problemas. Tem gente que mora no Rio Grande do Sul, aí teve lá inundação e tudo mais, e aí teve gente que ficou sem internet muito tempo, mesmo que não tenha perdido a casa, ficou sem conexão, algum problemas, né, alguma coisa assim. Aí, então, se você está com tempo agora, faça, não tem problema, não vou ligar para o prazo, não. Você pode fazer o exercício, a prova das 10 questões lá de marcar e fazer. Então, se alguém hoje não fez, faça. E aí, na próxima aula, a gente vai ver o capítulo 7 do Atenas. Tudo bem? Antes de sair, coloque o nome aí no chat para eu fazer a chamada. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Boa noite. Boa noite, Solange.